Olá, eu me chamo Aniele Almeida Crescêncio, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em História da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e o meu orientador ele é o professor Sérgio Ricardo da Mata. Eu apresento aqui hoje os desenvolvimentos da minha tese de doutorado, a qual tem o título A Mitificação de um Filósofo, a Nietzsche Legend, ou Lenda Nietzsche, nas obras de Ernst Bertram e Elisabeth Feuchter-Nietzsche, de 1890 a 1950. A construção da imagem do Nietzsche, após o seu colapso mental, é fundamental para entender como ele é visto atualmente. Nessa pesquisa, eu estudo esse problema a partir das obras de Bertram e Feuchter-Nietzsche. O objetivo é compreender como a Nietzsche Legend está sendo construída nos livros de ambos, considerando o diálogo deles com seus círculos intelectuais e como isso se associa à imagem de Nietzsche. Para isso, eu utilizo fontes como o livro Nietzsche Versuch einer Mythologie, ou Nietzsche Tentativa de uma Mitologia, do Bertram, e os livros Der junge Nietzsche e Der einsame Nietzsche, de Feuchter-Nietzsche, que significa o jovem Nietzsche e o Nietzsche solitário. Além de cartas que ambos trocaram com seus círculos de intelectuais. A pesquisa também conta com objetivos específicos, que são compreender a construção da Nietzsche Legend de Bertram e Feuchter-Nietzsche, identificar a importância e a influência dos livros no final do século XIX e na primeira metade do século XX, investigar como o círculo intelectual de Bertram, seus colegas mais próximos, de Georg Kreis, e Thomas Mann influenciaram a escrita do livro, e delimitar como os membros do círculo intelectual da Feuchter-Nietzsche, como Höder e Gast, bem como seus oponentes, como Salomé e Overbeck, influenciaram a redação do livro, e apontar possíveis relações entre Bertram e Feuchter-Nietzsche. O Nietzsche, ele por vezes, ele tem uma imagem quase imaculada, não apenas entre leigos, mas também na esfera acadêmica. Em consequência, se tornou cada vez mais difícil ignorar a relação entre Nietzsche e conceitos como lenda, mito e mitificação. Nos últimos 30 anos, pesquisadores demonstraram interesse crescente nesse tópico, como Ernst Nolte e Heinz Rachel. A imagem do Nietzsche ela pode ser melhor compreendida por meio do estudo de história das ideias, porém não como um método inalterável. Segundo Marc Bevere, nenhum método pode ser um pré-requisito de uma boa história. A realização da pesquisa ela acontece da seguinte forma. Primeiro, o contexto alemão no final do século XIX, na primeira metade do século XX, em linhas gerais, é investigado. Após isso, é examinada a complexidade dos conceitos de lenda, mito e mitificação nos círculos intelectuais do mesmo período, a partir de autores como Karl Dieter e Ernst Nolte. As fases que sigo são, eu faço a leitura e análise e fichamento das 3 fontes principais, e após a análise dos livros, eu também analiso e coletei também já, e leio as correspondências e outras fontes. E por fim, eu comparo as ideias do Bertram e da Feuchter-Nietzsche, tanto nos livros quanto nas cartas. Essa foi a metodologia, essa é a metodologia que eu utilizo. E sobre os resultados, eu estou na fase de escrita e cruzamento de fontes. Até o momento, parece evidente que a mitologização promovida por Bertram e Feuchter-Nietzsche influenciou significativamente o contexto da época e contribuiu muito para a fama de Nietzsche. Os círculos intelectuais de ambos exerceram grande influência sobre seus escritos e eles mantiveram contato constante com esses grupos, que ajudaram a moldar a imagem do Nietzsche. Bom, como que esse projeto pode contribuir para a área do conhecimento e qual o impacto dele na sociedade, Os estudos acerca de Nietzsche no Brasil são, em sua maioria, realizados por filósofos e estudantes de filosofias. Quando a gente faz uma rápida pesquisa no GEM, o grupo de estudos Nietzsche, a gente confirma isso vendo que 44 membros têm formação ou estudam filosofia. Sendo assim, a primeira contribuição dessa pesquisa é a reflexão a respeito de Nietzsche e sua influência no final do século XIX e na primeira metade do século XX, a partir da perspectiva de um historiador, de uma historiadora, no caso. O tema também tem muito a acrescentar, não só no campo da história, mas também nos estudos filosóficos e nas ciências humanas em geral. Não há pesquisas no Brasil dedicadas exclusivamente à obra Nietzsche Versuch einer Mythologie, ou a Bertram. Existem alguns poucos trabalhos dedicados ao estudo do Georg e do Georg Kreis, e também não se encontrou trabalhos significativos em relação a Feuchter-Nietzsche e suas obras. Ou seja, não existe estudos das nossas fontes no Brasil. E o segundo ponto positivo da pesquisa é abordar um tema ainda não investigado no nosso país. Pesquisar a Nietzsche Legend da forma que se pretende, que eu pretendo, possui também relevância social. A imagem do Nietzsche ela foi divulgada a partir do best-seller do Bertram e dos livros da Feuchter-Nietzsche. E isso provocou consequências que se difundiram em relação à imagem do filósofo. Há 2 interpretações pertinentes que essa pesquisa também problematiza.
Primeiro, a visão de Nietzsche como um filósofo póstumo, né, ou seja, nascido antes de seu tempo, e segundo, o mau uso de Nietzsche pelo nazismo. A visão de Nietzsche como um intelectual que nasceu antes de seu tempo parece estar ligada à imagem de uma Nietzsche Legend, e as opiniões de Bertrand e Friedrich Nietzsche também contribuíram para a visão distorcida do filósofo em relação ao nazismo. A imagem do Nietzsche enquanto um filósofo antissemita foi efetivada por sua irmã, a Friedrich Nietzsche, que praticou ações como publicar uma suposta obra de Nietzsche a partir de fragmentos póstumos. Ela falsificou cartas também, propagou o nome do filósofo na imprensa e incentivou o uso da filosofia de Nietzsche pelo Terceiro Reich. Assim como os escritos e as ações de sua irmã influenciaram a imagem de Nietzsche, o mesmo aconteceu com o livro de Bertrand. Essa visão de Nietzsche ligada à Nietzsche Legend foi perpetuada em grande parte por Bertrand e pelo Georg Kreis. Pensar sobre a disseminação de ideias falsas relacionadas ao filósofo e sobre a tentativa de uma Nietzsche Legend nos ajuda a refletir sobre a propagação de ideias tendenciosas nos dias atuais. Nesse sentido, essa pesquisa é relevante para a ciência em linhas gerais, bem como para a história em um âmbito mais específico. A pesquisa ela contribui quando problematiza visões equivocadas em relação ao filósofo. Eu agradeço, por poder realizar essa pesquisa, primeiro ao programa de pós-graduação em História, também à Universidade Federal de Ouro Preto pela oportunidade, Eu sou grata à FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, pelo financiamento do doutorado no Brasil, e a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pelo apoio durante meu doutorado sanduíche, que foi financiado